Bom dia, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ney, morrendo de saudade das nossas conversas em sala de aula, de vocês reclamarem o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo aprendendo comigo, tá bom? E hoje, então, nós vamos iniciar mais uma apostila 2, né, do segundo bimestre, e o primeiro tema que a apostila vai trazer para nós é sobre o dadaísmo. Nós já falamos um pouquinho sobre o dadaísmo quando nós falamos de Marcel Duchamp, com os Ready-Mades, né? E hoje nós vamos trabalhar com mais afinco o que foi o dadaísmo. Para a gente começar, é interessante a gente lembrar que o dadaísmo é uma aniquilação do conceito daquilo que foi arte, daquilo que já foi considerado arte. Muitos dadaístas, eles acreditavam que a sua arte era uma contra-arte, ou seja, algo que viria para não negar a arte em si, mas algo que viria para dizer que a arte ela pode ser mais simples e menos complexa do que nós podemos imaginar. Quando a gente fala de Dada, nós estamos falando de uma arte, então, que ela nega a si mesma. A gente fala, então, de um Dada como algo anti-artístico, né? Podemos dizer assim. Quando a gente fala, então, que o dadaísmo é uma arte que nega a si mesmo, nós estamos querendo dizer que essa arte ela pode ser muito mais simples do que ela já foi. Então, as artes anteriores, quando a gente estudava lá no sexto, sétimo, oitavo ano, nós víamos artes que às vezes parecia muito difícil de fazer, né? Uma das questões que vocês traziam para mim era assim, professor, quanto tempo será que essa pessoa gastou para fazer a arte? Aí eu até brincava, né? Eu não sei, mas se fosse eu, precisaria de outra vida ou talvez outras vidas para conseguir fazer uma obra de arte tão perfeita, tão bela desse jeito. O dadaísmo, ele vem falar o seguinte: não é necessário mais ter um dom, um talento excepcional para a arte realista, para a arte que vai movimentar o estilo artístico do mundo, mas uma arte simples, simplificada. Às vezes um simples objeto, mas chamado de arte, serviria como objeto artístico, né? Então, quando nós falamos de arte, do dadaísmo, nós estamos nos referindo a essa arte que nega a si mesmo. O dadaísmo, então, ele pode ser considerado uma anti-arte. O dadaísmo, então, ele surge nesse contexto de conflito, né? De crítica ao que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial. Então, quando nós falamos de um surgimento do dadaísmo, nós temos que entender que ele não é um movimento artístico em si, mas ele é mais um protesto contra tudo que estava acontecendo dentro da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos lá em 1914. Então, ele criticava o capitalismo, criticava a sociedade e criticava também a própria arte. O dadaísmo ele surgiu mais propriamente dentro de um contexto onde a crítica estava associada à Primeira Guerra Mundial. Mas a gente também pode dizer que o dadaísmo, as ideias dadaístas, né, elas eram compartilhadas por vários outros artistas, né, principalmente artistas da Europa. Por quê? Porque foi lá na Europa que aconteceu a guerra e era lá onde tinha as cidades, os países, né, as regiões mais afetadas pela guerra. Mas ela não foi apenas pela guerra mundial. Ela foi também... o dadaísmo ele foi também compartilhado, perdão, fugiu a palavra aqui. O dadaísmo ele também foi compartilhado por outras linguagens da arte, principalmente o que nós chamamos de teatro e junto com o teatro, aquilo que nós chamamos de performance. O dadaísmo, ele era diferente das outras vanguardas europeias, porque se a gente pegar todos os contextos das vanguardas europeias que nós já estudamos, nós vamos perceber que todas elas tinham uma ideia, uma esperança para o futuro. Já o dadaísmo, ele trata o futuro como nada, ele não tem essa esperança do futuro em si. E aí, então, nós podemos falar que o dadaísmo, como ele não tem esperança em nada, ele cai numa coisa chamada niilismo. Niilismo vem da palavra que significa nada. Então, a espera do nada dentro do dadaísmo faz com que ele caia nessa falta de esperança, ou seja, na desesperança, não só da arte em si, mas também de todo um contexto político, todo um contexto social que engloba todo o processo do século XX e XXI. Tá?
Mas então, o que a gente pode definir então como o que é o próprio niilismo, né? A nossa apostila, ela traz para a gente o que é o niilismo. Olha só. O niilismo dadaísta pode ser percebido pela escolha do próprio nome do movimento. A palavra dada foi escolhida por seus integrantes de forma aleatória. Em francês, ela significa cavalo de brinquedo. Em romeno, é uma expressão que, com as sílabas separadas, significa sim, sim. Assim, segundo Tristan Tzara, que foi um grande expoente, principalmente dentro dos manifestos dadaístas, o termo dada não significa nada. Por que não significa nada? Porque existem vários idiomas onde tem a palavra dada e tem significados diferentes. Da mesma forma, eles vão entender que a própria arte ela traz esses significados diferentes. Então, se traz um significado diferente, se são muitas coisas diferentes, ao mesmo tempo não tem uma conclusão, não tem nada igual. Se não tem nada igual, não tem nada. Nada. O dadaísmo, então, cai no nada. Quando nós falamos de arte dadaísta, nós não podemos deixar de falar as artes do niilismo e as artes do Red-Mades. Os Red-Mades nós já estudamos um pouquinho em sala de aula, mas nós vamos revisar aqui um pouquinho também sobre o que é essa arte do dadaísmo. Marcel Duchamp, né, viveu de 1887 até 1869, ele nasceu numa família tradicional de artistas, só que ele revolucionou essa ideia do fazer a arte. Ele entrou em contato com algumas estéticas impressionistas, pós-impressionistas e também cubistas, mas profundamente afetado pelo contexto social e histórico que havia passado, né, principalmente dentro dos horrores da guerra. Ele criou a sua arte, que era uma arte própria. Olha essa arte que nós temos na apostila aí. Essa aí é a arte nu descendo as escadas. A gente pode perceber que é uma arte onde demonstra o futurismo, porque nós percebemos um movimento, o cubismo, porque nós percebemos as formas geométricas, um impressionismo por causa do uso das cores e um expressionismo, porque cabe a cada um a sua própria interpretação, tá? Depois dessa obra do Nu Descendo as Escadas, no ano seguinte, ele vem apresentar outras duas obras dele também, que são obras bem famosas dentro dele, que é a Roda da Bicicleta e também aquela do Urinol, né, que nós já vimos em sala de aula. Essas duas obras de arte, elas deixaram de ser pinturas, né, e passaram a ser umas esculturas, mas que o Duchamp começou a chamar de Red-Mades, né, que é a Roda de Bicicleta e o Urinol, que ele colocou o nome de fonte, tá? Então, os Red-Mades, eles começaram a transformar ainda mais aquilo que era chamado de arte em nada, né? Por quê? Porque agora se tornou banal, banal entre aspas, porque não é, né? Porque tem toda uma revolução, um contexto, um protesto por trás dessas obras de arte, mas ela se tornou um pouquinho mais banalizada, ou seja, está caindo novamente naquilo que nós chamamos de nada. Mas foi com a fonte que Duchamp mudou para Nova York e causou uma inquietação na sociedade no meio artístico, porque as pessoas começaram a observar aquela ali, alguns aceitaram, né, conseguindo interpretar o que o autor, o artista em si quis causar com aquela obra de arte, enquanto outros criticaram, rejeitaram, não aceitaram, né? Por quê? Porque não queriam fazer com que a arte caísse nesse nada. Isso é complicado, porque às vezes nós temos que entender que a arte hoje, né, é mais fácil para nós entendermos, mas a arte em si, ela tem que demonstrar aquilo que o artista sente e tem que captar aquilo que a pessoa que vai contemplar a arte possa sentir também. Uma das coisas interessantes que os artistas dadaístas buscavam também era demonstrar o que a gente pode falar, era demonstrar, deixa eu ver aqui como eu posso falar para vocês entenderem assim, bem legal mesmo. Eles queriam demonstrar que não haveria necessidade de ter uma lógica ou uma racionalidade para se produzir a arte, né? E isso era fato. A lógica em si, ela deveria ser perdida dentro desse contexto da arte. Por quê? Porque nós temos um estilo artístico onde ele vem para destruir, não para construir. A lógica, ela constrói conceitos, ela constrói raciocínios. Então, quando nós falamos de uma arte que destrói, quer dizer que não há uma lógica certa para fazer uma determinada obra de arte. Por exemplo,
Lá na apostila nossa, nós temos essa imagem aqui. Vou tentar descer um pouquinho. Olha aí, essa obra de arte é uma obra de arte sem título. Ela é uma colagem de quadriláteros de quadrados dispostos de acordo com as leis do acaso. Ou seja, o artista, que é o Hans, ele começou a colocar os quadradinhos colando, fazendo a sua arte. Então, o dadaísmo, ele queria romper com a lógica, queria romper com a racionalidade, para mostrar que a arte em si ela poderia perder o seu sentido de forma tranquilamente. Ok? Então, o dadaísmo ele não foi um movimento que durou muito tempo, não, tá bom? Mas que ele veio e que causou muito barulho no meio artístico. Então, o que a gente precisa entender? Dadaísmo surgiu num contexto de crítica aos horrores da guerra, crítica ao capitalismo, crítica à sociedade em geral. Ele não é bem um movimento artístico, mas ele é mais um movimento de protesto que causou muito barulho, que queria romper com a lógica e a racionalidade na produção artística. Os artistas, então, eles queriam simplificar a obra de arte, tanto que simplificaram até no próprio nome desse movimento de protesto, Dada, que em várias línguas diferentes tem significados diferentes, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e façam os exercícios dessa unidade.